Eu falo a tua palavra, a tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. Vamos abrir em Salmos, Salmos 126, 6. Perdão. Salmos 126, versículo 6. Eu não sei se é de conhecimento geral, mas penso que seja. Como é que funciona a agricultura? Semeia-se uma determinada espécie e vai-se colher o quê? A mesma espécie. Portanto, tudo que o homem semear, aquilo é aquilo que vai colher. Em todo lado, em todas as circunstâncias, em tudo, vai ser assim. Você semeia batatas, colhe batatas. Você semeia tomates, colhe tomates. Você semeia cenouras, colhe cenoura. Tudo funciona assim. Agora veja o que é que Deus diz. Aquele que leva a sua preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Garantidamente aquele que semeia vai colher. É a garantia de que Deus dá. Porque é o que o diz. Amém? Vamos semear em nome de Jesus. Quem dá com alegria, como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque tu és o nosso Senhor e Salvador. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Hebreus, Hebreus 10, 22. Eu penso que é isso. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. É isso. O título da mensagem de hoje é Convicção. Eu andei a tentar arranjar palavras para melhor descrever aquilo que Deus gosta. Comecei com pensar declaração, porque também é uma declaração. Uma afirmação também é. Mas eu penso que convicção é a palavra que melhor define aquilo que nós temos que dizer perante Deus. Convicção é uma certeza, uma inteira certeza de fé, uma certeza absoluta que aquilo que Deus prometer, Ele vai cumprir. Por isso o título desta mensagem, Convicção. E eu creio que Deus ama quando as nossas convicções são fortes em relação a Deus. Eu não estou a dizer que nesta vida não vai haver alturas em que a nossa fé, se calhar, vai diminuir, em que as circunstâncias nos vão levar até ficar de rastros. Mas Deus não muda, nem nunca mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que a nossa convicção, as nossas palavras ditas com convicção, fazem toda a diferença perante Deus. Honrar o que Ele diz é o que Deus espera de nós. E você colocar convicção em cima das palavras de Deus, você está a dizer, Senhor, eu creio em Ti, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador,
És tu que abres todas as portas, és tu que fazes tudo. Eu creio. É isto que estamos a fazer. A falar convicção de algo que Deus já que nos tinha dito que iria fazer. Veja o que está aqui escrito. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em verdade, a inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Em todas as passagens bíblicas de homens de Deus que enfrentaram problemas, todas elas nós, quando lemos e pensamos sobre aquilo, pensamos que é loucura. E há coisas que já aconteceram nas nossas vidas que são loucura. Que contando a outra pessoa fica assim a olhar para nós, mas será que é verdade? Será que é mentira? Há milagres que Deus tem feito nas nossas vidas que são verdadeiramente impressionantes. E é aqui que eu quero que você se agarre. Agarre-se a Deus. Eu digo muitas das vezes para você escrever os milagres. Escrever. E quando a sua fé é assim como um tanque de combustível. Você agarra e quando está na reserva você tem que ir encher o tanque. Assim vá aquilo que você escreveu, aos milagres que Deus fez na sua vida e vá ler, relembrar o que é que Deus fez. Porque se Deus fez naquela altura, também agora vai fazer e o vai livrar. Glória a Deus. Ele é Deus. Esta convicção, com essa convicção é que nós temos que viver. É por ela que nós temos que confessar a palavra de Deus para as nossas vidas e confessar aquilo que Deus diz a nosso favor, constantemente. Se Deus lhe mostrou algo, Ele vai fazer. Garantidamente Ele vai fazer. Às vezes nós ficamos a pensar, mas Senhor, já passou tanto tempo. Agora as coisas, em vez de melhorarem, parece que estão a piorar. Parece que está tudo pior. Lembre-se de José. Quando ele estava no pior sítio, quando ele estava na pior fase da sua vida, é que Deus tirou de estar preso para ser primeiro-ministro do Egito, para ser o governador de todo o Egito. Não interessa para Deus o sítio onde você está. Para cada um de nós, se calhar, é capaz de interessar porque não estamos em sítios que gostaríamos ou em circunstâncias que gostaríamos. Mas para Deus nada disso interessa. Não interessa onde você está. Interessa o tamanho da sua fé para com Deus, da sua convicção para com Deus, da sua inteira certeza de fé. Eu vou-vos ler algumas declarações, glória a Deus. Eu vou-vos ler algumas declarações que homens fizeram. Declarações de convicção. Vamos a Jonas. Jonas 2:9. Quem é Jonas? Jonas é um profeta de Deus. E Deus virou-se a Jonas e diz: olha, levanta-te e vai pregar a Nínive. Nós temos que perceber um pouco de tudo, quem é Nínive, porque é que Jonas teve a ação que teve. Nínive fazia mal ao povo de Deus. Tratava mal o povo de Deus.
Mas Deus viu a sua maldade e quis pregar para com eles. E então disse a Jonas, vai lá e prega a palavra de Deus de arrependimento. Mas Jonas não queria que eles morressem. E então fugiu da face de Deus. Fugiu, entrou num barco, e claro que Deus não se agradou de nada do que ele fez, porque desobedecer a Deus não tem piada nenhuma, e Deus não gosta. E então veio uma grande tempestade, eles pensavam que o barco se ia partir todo, e então agarraram em Jonas, segundo disse Jonas, mandem-me fora de borda, e quando mandaram, imediatamente a tempestade parou. Agora Jonas dentro d'água, o que é que aconteceu? Um grande peixe, que nós dizemos que é uma baleia, mas é impossível ser uma baleia, mas um grande peixe engoliu Jonas. E agora ele está dentro da barriga do peixe, cheio de toda a comida de peixe, algas por todos os lados. Ele agarra, se arrepende perante Deus e faz esta declaração. Versículo 9, Jonas 2,9. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. E por causa desta afirmação, no versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. São declarações em convicção que nós falamos, que faz toda a diferença para as nossas vidas. É uma inteira certeza de fé que do Senhor vem a vitória sempre. Do Senhor vem a libertação para connosco. Não importa a circunstância que nós estamos. E ouça, Jonas, creio eu, de todos eles, era o que estava em pior circunstância. Porquê? Porque tinha desobedecido a Deus. Grande parte deles tinham pecado, sim, mas não desobedeceram diretamente a Deus. Este ouviu, sabia a vontade de Deus e fugiu de fazer a vontade de Deus. Ele se arrependeu, disse estas palavras, Deus o perdoou e ele foi pregar a Nínive. E as pessoas se salvaram. Eu quero que você entenda, na sua vida, na minha vida, não tem a ver só connosco. Tem a ver com os outros também. Nós pensamos que não, Deus vai fazer isto na minha vida, vai fazer isto, mas Deus vai fazer isso na sua vida, não só por causa de si, mas também por causa dos outros. Porquê é que Deus ungiu a Davi como rei? Porque queria que tivesse à frente dos destinos de um país um homem que tivesse a direção divina, que fosse obediente a Deus. E apesar de todos os erros que Davi fez, que ainda foram alguns, ele era obediente a Deus. E por causa dessa obediência, Deus o exaltou perpetuamente. Ouçam, mesmo perpetuamente. Honrou de tal forma que da descendência de Davi nasceu Jesus. Honrou de tal forma que 15 gerações depois de reis que estavam sob o trono, 15 gerações depois, ainda Deus dizia assim como Davi, teu pai. E ele já não era pai, era treta, avô. Ele estava a honrar a Davi. Porquê? Porque Davi honrou o seu Deus. Ele não tapava o seu erro,
Ele não se desculpava. Ele se arrependia. E de sincero coração pedia perdão a Deus. Você, se ler o Salmo 51, você vê ali o derramamento da alma de Davi perante Deus num pedido de arrependimento total. Você tem que ver. Nós somos homens e mulheres. Somos humanos. Infelizmente erramos. Mas não é o nosso erro que faz de nós quem nós somos. É o que fazemos depois do erro. Há palavras às vezes que são duras. São duras de nós ouvirmos. Mas é bom que, apesar de ouvirmos e ser duras para nós, devemos pensar sobre elas, refletir sobre elas. E ver se em nós há algum caminho mau, se estamos a fazer algo de errado. É impressionante como é que Deus pensa e vê as coisas, que é muito diferente de nós. Muito, muito. Ouça, quando Ele diz que os meus pensamentos são mais altos que os vossos, Ele sabe exatamente o que está a dizer. Eu uma vez falei com uma pessoa que tinha pensamentos suicidas. Queria se matar. E eu pensei sempre, eu sou de Deus, eu creio em Deus. Eu pensei que Deus ia ter, como direi, palinhas mansas, ou ia falar com mais afeto ou carinho, para levar a pessoa a deixar de fazer aquilo que queria fazer. Pois eu me enganei por completo. Quando eu estava ao pé dessa pessoa, parece que fiquei como os gatos com o pelo todo em pé. E comecei a falar palavras muito duras, mesmo muito duras para com essa pessoa. E nós pensamos assim, não, mas essa pessoa precisa de ajuda. Ou precisa de ouvir as palavras certas, que causem arrependimento na sua alma por estar a deixar um espírito demoníaco tomar conta da sua vida para tirar a sua vida. Eu lembro-me sempre que uma vez alguém me disse, uma pessoa estava constipada. E ele dizia, pois, quando nós constipamos, ainda tratamos bem a constipação. E eu fiquei assim, tratamos bem a constipação. Fiquei assim a olhar para ele. Sim, damos-lhe chazinho quentinho, damos coisas quentinhas, tratamos bem a constipação. E fiquei a olhar para ele e a pensar, realmente é verdade. Em vez de nós nos revoltarmos para aquilo que não é nosso, que não é do nosso Deus, nem foi que Deus que nos deu, nós, não, pois é, coitado, mas é, precisa de ajuda e tal. Aquele que verdadeiramente quer ajuda, busca a Deus. Ponto. Ponto. Ouça, em toda a minha vida, eu tenho visto que cada vez que eu me queixo perante Deus, porque eu não me queixo perante os homens, cada vez que eu me queixava perante Deus, eu não tinha resultados. Cada vez que me dizia, pois, coitado, não estás a ver a circunstância onde eu estou, como eu estou, nada acontecia. Mas cada vez que eu agarrava e dizia, Senhor, apesar de eu estar como estou, eu sei que Tu és Deus e Tu és poderoso. E Tu podes mudar a minha circunstância, no nome de Jesus. Eu creio em Ti. Cada vez que eu dava palavras com convicção, tudo mudava. Tudo mudava.
E é isto que Deus espera da nossa parte. Convicção em Deus, que Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas tudo o que Ele deseja. Grande parte das pessoas, cada vez que pensa, e principalmente aqueles que trabalham no ministério, pensam sempre, e agora, se eu vou ser chamado para o ministério, se eu vou ter que fazer isto, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer... Ouça, tudo aquilo que você vai fazer com grande vontade e grande alegria. Porque Deus conhece o seu coração. Eu lembro-me sempre aquela passagem de alguém que agarrava, Deus tocou no coração dela para vir servir a Deus. E ele dizia, não, para a China não. Porque ele achava que ir servir a Deus teria de ir para a China. E ele não queria ir para a China. E não, para a China não. E então não ia à frente. E Deus continuou a lidar com o seu coração, a dizer, vem-me servir, vem-me servir, vem-me servir. E ele continuava a dizer, não, para a China não, para a China não. Até que houve uma altura em que ele disse, Senhor, eu vou fazer o que tu queres. Se eu tiver que ir para a China, eu vou-te servir. E foi à frente. E quando ele estava à frente de Deus, tocou-lhe no coração e disse, eu nunca te disse que queria que tu fosses para a China. Nunca te disse isso. Será que a China é um mau lugar? Não sei, não conheço sequer. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós não sabemos os planos de Deus completos para as nossas vidas. Mas há parâmetros que nós temos que ter para a nossa vida para entender Deus. E um deles é, Deus é bom. Esse é o primeiro de todos para você entender qual Deus seria capaz de dar o próprio Filho por amor de nós. O nosso Deus, Pai, nos deu. Jesus foi à cruz, em nosso lugar. Pagou o preço para que nós não tivéssemos que ser crucificados nós próprios pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ora, se um Deus que faz isto não fará também, através dele, todas as coisas na nossa vida? Claro que sim. Será que Deus não sabe o que é melhor para nós? Nós tentamos a todo custo, tentar tapar aquilo que Deus nos quer fazer nas nossas vidas com outras coisas. Há pessoas que se refugiam no tabaco, na bebida, no sexo, nas drogas, em coisas, em divertimentos outros. Porquê? E se afastam de Deus. Porque pensam que ali está a verdadeira alegria. Estão completamente errados. A alegria verdadeira é estar a fazer a vontade de Deus. Apesar das circunstâncias onde estava Jonas, não era más, mas ele sabia que não só era a circunstância onde ele estava era má, mas também o que estava dentro dele, a tristeza que estava dentro dele, que era má. Por isso ele com convicção falou. O que votei, pagarei. O que eu disse que fazia, eu faço, Senhor. Do Senhor vem a salvação. Eu já tive em circunstâncias na minha vida que eu olhava para elas e dizia, eu não sei como me livrar. É que não sei mesmo. Eu não sei o que fazer. E o que eu fiz foi esperar em Deus. Confiar em Deus. Houve uma vez que me apareceu uma conta, por erros meus, uma conta do Estado enorme para pagar. Eu olhei para aquilo e eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar isto.
Eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu orar sobre aquele assunto, Deus me mostrou que aquele assunto ia desaparecer com o fumo. Nós vemos o fumo a subir e depois desaparece. Deixa-se de ver. Pois foi exatamente o que aconteceu. Eu estava entre a espada e a parede, eu não tinha solução. Eu não tinha hipótese. Deus abriu caminhos para mim, através de pessoas, que foi impressionante. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E com convicção nós temos que falar, Senhor, Tu és Deus. Tu podes tudo. Olha o exemplo de José. José preso, humilhado, sem esperança de vida. E Tu o tornaste governador do Egito. Mas podemos ver tantas outras circunstâncias. Circunstâncias onde as pessoas estavam mesmo em baixo e Deus agarrou e disse, agora é a hora de te trazer para cima. Agora é a hora de se cumprir em ti a minha vontade. Então, mas e até lá, porque é que Deus permite essas coisas? Será que se nós não passássemos por situações difíceis, nós verdadeiramente conheceríamos o poder de Deus? Se você não tivesse falta de uma coisa e Deus suprisse essa falta, você vai dar glórias a Deus? Mais ainda ou não? Até que ponto é que você quer conhecer o seu Deus? Até que ponto é que você quer lidar com Ele? A ponto tal de reconhecer que não há outro poder além dele. Porque não é só de... Ouça, é muito fácil quando nós estamos numa igreja e toda a gente a cantar e nós estamos a cantar. Quando o pastor diz, repitam comigo, e toda a gente repete. Tudo isso é tudo muito fácil. Mas será que vem dentro do coração? Em que lhe agarram e diz, olha, você tem que orar e tem que orar isto. E você ora como um relógio de repetição, exatamente como um papagaio. O papagaio repete o que lhe ensinam. Mas será que vem de lá de dentro as palavras? Será que você está a entender o que está a dizer? Ou só vai entender quando passa pelas circunstâncias? Eu lhe vou ser muito sincero. Para a raça humana, tem que passar pelos problemas. Infelizmente é. Então quer dizer que antes das coisas melhorarem, as coisas vão piorar? Porque você não está com a convicção certa. Sim. Porque você se queixa mais do que fala e crê. Sim. Porque você se vitimiza. O que quer dizer vitimizar? Ah, coitado de mim, pois é, estou sempre assim, estás a ver, está sempre a acontecer. Estás a ver, meu Deus, olha a minha vida, nada acontece como eu quero, nada... Isso não resulta perante Deus. Será que você pode fazer? Claro que pode fazer. E Ele o ouve. E Ele o ama. Mas você tem que fazer algo de diferente. Tem que ler o que Ele diz e perceber
a sua vontade. Ouçam, vamos a Salmos 23. É Salmos 23, 4. Há vários salmos, eu vou só nomear dois, mas há vários salmos. Você deve ler salmos e vai ver um homem quebrantado e às vezes a passar por circunstâncias difíceis, e mesmo perante a circunstância difícil, ele está-se a queixar e no fim ele agarra e diz: salvação vem do Senhor. Ele declara que só Deus o pode salvar. Davi foi perseguido, 13 anos perseguido. Não foram exatamente 13 anos, talvez foram menos anos perseguido, mas não foi fácil o que ele passou. Acusado injustamente por causa de um espírito de inveja da parte do próprio rei, que o tentou matar várias vezes e que Davi teve hipótese várias vezes de o matar e nunca tocou a sua vida. E antes, pelo contrário, quando ele soube da sua morte, ele chorou por ele, porque era ungido do Senhor. Veja o que está aqui escrito, Salmos 23, 4. Ainda que andasse pelo vale das sombras da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consola. Convicção. Ele não falou estas palavras como eu estou a ler para si. Eu vou-lhe dizer como é que ele disse as palavras. Senhor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Tu vara, tu cajado me consola. Foi assim que ele declarou. Com convicção, com inteira certeza de fé, que o Deus, que é o seu Deus, não o larga, não o desampara e vai o amparar sempre toda a sua vida, no nome de Jesus. E aconteceu com ele e acontece connosco, no nome de Jesus. Esta convicção, estas palavras faladas com convicção, com inteira certeza de fé, fazem completamente a diferença na sua vida. São palavras assim como aquela mulher que dizia: apenas tocarei os seus vestidos e sararei. E tocou os vestidos e foi curada. E o Jesus dizia: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos olhavam para ele e diziam: estás a brincar? Toda a gente toca. Quem é que estás? Quem é que tocou? Toda a gente. Então está aqui uma multidão que te aperta, quem é que não está a tocar? E Jesus continuava a perguntar: quem me tocou? Até que ela disse: fui eu. Porquê que ela foi notada por Deus? Porque tocou com convicção. Perdão. E cada vez que você fala para com Deus com convicção, você é notado por Deus. Cada vez que você está a falar alguma coisa de dentro do seu coração, inteira certeza de fé para com Deus, é notado por Deus. Em que você pode dizer: Senhor, não importa a circunstância onde eu estou, apesar de tu saberes como eu estou, apesar de saberes que não é fácil, Senhor, mas eu te conheço a ti e sei que tu és grande e poderoso. E só tu me vais livrar de tudo isto, no nome de Jesus, porque tu tens o poder para o poder fazer. E eu creio em ti, no nome de Jesus. As suas palavras fazem toda a diferença. A sua convicção nas suas palavras vão fazer toda a diferença. E você pode dizer: mas eu gostava. Olha, por favor, leia. Leia, por favor. Leia a palavra de Deus. Conheça mais de Deus. Você vai ver quão bom e amoroso Ele é para conosco. Quanto Ele nos quer bem. E Ele sabe que nesta vida não é fácil.
Ele sabe, o próprio Jesus, pelo aquilo que padeceu, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O próprio Jesus sabe e passou por circunstâncias difíceis na terra e sabe aquilo que nós passamos. E ele sabe que não é fácil. Mas ele a todo momento, em todo o caminho, ele está connosco. É um quadro que se vê umas pegadas na areia. Acho que o título mesmo é Pegadas na Areia. E então vê-se Jesus e um homem a andar, e à medida que andavam deixavam pegadas, e à medida que esse homem ia recordando as circunstâncias da sua vida, ele reparou que nas partes mais difíceis só havia umas pegadas, não haviam duas. E ele virava-se: Jesus, mas como é possível, na altura mais difíceis da minha vida, eu só vejo umas pegadas, não vejo duas. Onde estavas tu? E Jesus olhou para ele e disse: eu estava não ao teu lado, eu estava te carregando ao colo. E é assim que você deve conhecer Deus na sua vida. Aquele que está ao seu lado, aquele que não o deixa, não o desampara, nunca. Nunca. Você até pode dizer: mas eu não conheço esse Deus. Mas está na altura de o conhecer. Mas eu já estou há muito tempo na igreja e não conheço esse Deus. Volte-se para ele. Eu conheci um rapaz nas bombas de gasolina, que a mulher dele, uma mulher muito ativa, gerente de várias lojas, de repente adoeceu, não se sabe do quê, ninguém sabe do quê, e caiu à cama. E ficou de cama. Os médicos não sabiam o que era, ninguém sabia o que era. E ele estava-me a contar isso. E eu olhei para ele e comecei-lhe: eu não lhe dei a parte religiosa de Deus. Eu lhe disse: eu sei que tu não crês em Deus, não crês na igreja, mas quando estiveres sozinho, fala para ele que ele te ouve. Fala para ele. Ele vai te ouvir. Eu não sei o que é que ele fez, sei que ela recuperou depois. Graças a Deus. Mas você entende que é o nosso relacionamento com Deus que faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença, toda a diferença, toda a diferença. É o nosso relacionamento com Deus que faz toda a diferença. É o nosso relacionamento com Deus, o nosso buscar a Deus que vai fazer mudanças na nossa vida. Não é afastar-nos dele, não é buscar outras coisas, não é tentarmos esconder através das coisas, coisas que nos estão a divertir naquele momento, que nos estão a fazer pensar noutra coisa e não pensar naquilo que temos para resolver. Não. Às vezes Deus quando eu estou a ver alguma coisa, não estou a falar de telenovelas, porque eu não vejo telenovelas, mas às vezes séries de outros filmes, coisas que eu gosto, principalmente da profissão onde eu estive, e ele vira-se para mim e diz-me para mim: estás a viver a vida de outras pessoas. Quando eu estou a ver alguma coisa, estou a viver a vida de outras pessoas, não a minha.
Deus tem muito mais para si e para mim. Muito mais. Muito, muito mais. Mas vai depender de nós. Não é Deus. Na altura certa vai acontecer. Na altura determinada por Deus vai acontecer aquilo que Deus preparou para si. Mas como é que você está? Pedro e os demais discípulos estavam num barco e o barco estava a ser sentado por vento e tem uma grande tempestade. E Jesus vinha caminhando na água. Todos ficaram assustados, pensavam que era um fantasma. Mas Jesus disse: "Tenha de bom ânimo, sou eu." E Pedro, vendo Jesus andar sobre a água, mas como aquilo é possível? "Se és tu, manda-me ter contigo." E Jesus diz: "Olha, vem." Ele agarrou, saiu do barco e começou a andar por cima da água. Pedro começou a andar por cima da água. Mas depois pôs os olhos nas circunstâncias. Quem é que consegue andar por cima da água no meio de uma tempestade? O vento, a chuva e tudo. Quem é que consegue andar por cima da água? Mas quem é que consegue andar por cima da água quando está tudo bom? Ninguém. E Pedro caiu dentro d'água. E Jesus disse-lhe: "Pois, pá, eu sei, não é fácil andar por cima da água, como no meio de uma tempestade." Não, não foram palavras de afeto que Jesus falou, diz: "Porque duvidaste, homem de pouca fé." Porque duvidaste, homem de pouca fé. Porquê é que você e eu estamos a duvidar daquilo que Deus vai fazer na sua vida? Porque garantidamente Ele vai fazer. Garantidamente os ventos de mudança estão a chegar. Mas tem de haver convicção da sua parte para que tudo possa mudar. Deixe-me mostrar o outro versículo. Veja aqui Jó 42:5. Jó 42:5. Eu quando me lembro de Jó, não é fácil o que Jó passou. Jó era um homem mais rico daquele tempo. É um homem muito rico. Tinha de tudo, filhos, casas, gado em abundância. E veio a tentação do diabo. Porque o diabo disse a Deus: "Não, toca lá no tudo o que ele tem. Obrigado, cercaste tudo o que é bom, por isso é que ele te serve. Toca lá em tudo o que ele tem, a ver se ele não te amaldiçoa." E Deus permitiu. E o diabo tirou-lhe tudo. Tirou-lhe os filhos, tirou-lhe tudo. Tirou-lhe a riqueza e ficou sem nada. E ele nunca amaldiçoou o Senhor. E o diabo voltou-lhes outra vez e disse: "Estás a ver, mesmo apesar de tu viraste contra ele sem razão, ele não me negou." Ele disse: "De veras, tem a sua vida." E Deus virou-se para ele e disse: "Está bem, então toca-lhe na sua saúde, mas não lhe tires a vida." E então ele ficou ferido da cabeça aos pés. E agarrava num bocado de telha e raspava as feridas. Ele nunca negou ao Senhor. Antes se arrependia. E ao final de que pensa-se talvez 6 meses que ele tenha passado por isto. Pensa-se, não sei. No fim, ele está a falar com Deus e ele diz, no versículo 5, Jó 42:5, "Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos." Agora eu te reconheço, Senhor, que és grande e poderoso. Então Deus
chateado com os amigos deles, de toda a conversa que os amigos tiveram para com ele, agarrou e disse para ele dar uma oferta pelos pecados dos amigos, para ele fazer um holocausto, uma oferta a Deus. E ele fez. E naquela altura, Deus mudou o cativeiro de Jó. Naquela altura, tudo mudou na sua vida. Quando ele orava pelos outros. Foi impressionante, porque ele recebeu tudo em dobro. Inclusive veio a ter mais filhos e filhas. Mas a forma como ele tratava os filhos e as filhas mudou por causa de tudo o que ele passou com Deus. Este homem, apesar de passar pelas circunstâncias mais difíceis da vida, quer pela perca de filhos, quer pela perca de bens, ele nunca se virou contra Deus. Ele nunca amaldiçoou a Deus. Ele sim, em convicção, diz: eu de antes com os meus ouvidos te ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Agora realmente eu te reconheço em todos os meus caminhos. É o que a palavra de Deus diz: reconhece em todos os caminhos que ele ainda traz tuas veredas. Será que quando nós estamos a passar por circunstâncias más, Deus não está connosco? Claro que está. Será que quando as coisas não estão bem, será que Deus não está connosco? Então porque é que Ele permite? E como é que nós estamos com Deus? Você tem tentado orar mais? Ou menos? Você tem tentado buscar mais a Deus? Ou não? Você acha que as coisas vão mudar? Porque você ora menos? Porque você unicamente deixa o tempo passar, a ver se passa o tempo suficiente para que as coisas mudem? Ou você tem que buscar o Senhor em convicção e dizer: livramento vem do Senhor. Só tu tens o poder, Senhor. Muitas das vezes pensamos que é só aguardar que as coisas vão mudar. É só esperar em Deus. Mas conforme a própria palavra diz, esperar em Deus, nós temos que buscar a Deus para esperar em Deus. Não é fugindo, não é nos escondendo, que vai resolver alguma coisa. É buscar a Deus. Essa é que é a diferença, a grande diferença. Porque a um tempo determinado Deus nos vai dar a vitória, porque é isso que Ele diz, que Ele nos concede a vitória. A um tempo determinado Ele levanta as circunstâncias a nosso favor e nos abençoa e nos livra de tudo. Mas para isso nós temos que caminhar sobre a água, como Pedro andou. Não olhando para a tempestade, não olhando para a chuva, não olhando para o vento. Não olhando inclusive por andar por cima da água, mas olhando sempre, unicamente e exclusivamente para Jesus. Porque o que já estamos a fazer já é loucura andando com Deus. Eu lembro-me, à medida que eu falo, eu vou-me lembrando de coisas que Deus me tem mostrado e eu lembro-me de um amigo meu ir-me acordar
às 10 da manhã, volta das 10 da manhã, eu na altura trabalhava da meia-noite às 6 da manhã e dormia das 7 da manhã até à volta das 3 da tarde. E eu lembro-me de estar deitado e ele foi lá, a minha mãe estava em casa e ele pediu à minha mãe para falar comigo e então bateu à porta do quarto, abriu e falou o meu nome, eu acordei e ele virou-se, olha, roubaram-me o carro. Roubaram-me o carro. E eu virei para ele, olha, dá-me a matrícula do carro, que depois à noite digo aos meus colegas para depois passar para ver se encontra o carro, se conseguimos descobrir o carro. Ele está bem. E ele depois virou-se para mim e disse-me assim, então, ainda andas lá nisso da igreja? Eu disse, sim, ando. E depois devo-lhe ter contado um pouco sobre fé. Se tu crês, tudo é possível logo crer. E ele disse, então o carro já apareceu. E eu disse, tu crês? E ele depois foi-se embora. E eu, antes de voltar a adormecer, eu disse, Senhor, faz com que o carro apareça. Em nome de Jesus. E dormi. Às 2 da tarde estava-me ele a ligar. Voltou-me a acordar. E às 2 da tarde ligou para mim e disse, Mário, diz, então, olha, o carro apareceu. Apareceu? Sim, apareceu, roubaram-lhe o capô e a bateria, mas o resto está tudo bom no carro. O carro está lá, está tudo bem, está tudo impecável. Eu disse, ainda bem. Não, eu telefonei para te agradecer. Agradecer o quê? A mim? Estás errado. Se tivesse que agradecer é a Deus, porque eu só estive a dormir. Lá estás tu, disse ele. Lá estás tu. Lá estou eu. Então o que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu só dormi. Agora Deus, Ele fez. Ele fez aparecer o carro. Eu sei de circunstâncias onde carros desapareceram e levaram meses para serem encontrados. O carro dele levou horas para ser encontrado. Eu quero que você entenda uma coisa. O nosso Deus é grande. Mesmo muito grande. Mas vai depender da sua convicção para com Ele que as circunstâncias mudem na sua vida. Nós vimos Jonas, quando ele fez aquela declaração, foi quando tudo mudou. Jó, quando fez esta declaração, tudo mudou. Davi, eu creio, mesmo que me andasse por vale da sombra da morte, eu não tomarei mal algum, porque tu estás comigo. E o próprio Davi disse em Salmos várias vezes, Pai, pelo teu nome, eu saltarei o muro. Pelo teu nome eu entrarei para um exército adentro. Porque ele sabia que a força dele não era dele, era de Deus. Como é que um homem, guerreiro de Davi, conseguia, com uma espada, matar 600 homens? Se Deus não fosse com ele. A força foi tão grande que ele fez sobre a espada, que quando ele tentou tirar a espada da mão, estava colada à mão. Nós às vezes vemos coisas a acontecer, mesmo agora no mundo, e dizemos como é possível. Será que Deus não está a proteger alguns? Bem-aventurado o rei que tem Deus como o Senhor. A nação que se volta para com Deus. A nação que se volta para com Deus. Faz toda a diferença.
toda a diferença. A vida, a família que se volte para Deus faz toda a diferença. Toda a diferença. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque Ele muda as nossas vidas por completo. Realmente Ele é grande e poderoso. Realmente Ele é grande e poderoso. E Ele pode mudar tudo. Mas vai depender mais de nós do que dele. Vai depender mais do que nós queremos. Porque para andar por cima da água é só pela fé. É só por crer. E muitos começam a andar por cima da água. Começam a andar no impossível. Começam com problemas como cancro e tudo mais e dizem, não, eu já estou curado, eu já estou curado, eu já estou curado, em nome de Jesus, glória ao teu nome, Senhor. E continuam a lutar. Chega uma altura que desistem e perdem a guerra porque desistiram. Desistir, não. Baixar os braços, não. Ocupar-se com outras coisas, não. Deus é que é o seu Senhor. Deus é que é o seu Salvador. Agarre-se a Ele. Agarre-se a Ele mesmo, a sério. Deixe as circunstâncias à sua volta, deixe o que está a acontecer, deixe de olhar para as coisas erradas e comece a declarar, Pai, eu te agradeço que em todas as minhas necessidades já estão supridas, em nome de Jesus. E eu te agradeço que és tu que estás a encher a minha boca de bens. E eu te agradeço que eu já estou curado, porque é pelas tuas mãos que eu estou curado e fico curado sempre no nome de Jesus. Faça declarações de convicção, inteira certeza de fé, porque Deus se vai mover nelas no seu corpo, na sua vida e vai mudar tudo. 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 Ele é Deus. Ele é Deus. O Deus Todo-Poderoso. Criador dos céus e da terra. Ele é Deus. Ele é mesmo Deus. Portanto, não olhe para as circunstâncias. Eu tenho cábulas de oração. Quer dizer coisas por quais eu devo orar e são tópicos, por assim dizer. No fim dessa oração que eu tenho, até estar no telemóvel, eu tenho escrito assim, nada é o que aparenta ser. Mesmo as circunstâncias más não são tão más assim. Nada é o que aparenta ser. Nada. Eu acho impressionante o que aconteceu com o povo de Deus, como Deus o sustentou com o maná. Eles tinham dinheiro, você sabia que eles tinham dinheiro. Eles saíram com grandes riquezas do Egito. Porque pediram e deram-lhe. Só queriam se livrar deles. Está lá, leia. No entanto, eles estavam no deserto e no deserto não há nada. Não há onde comprar, não há onde vender, não há nada. E ali só podiam recorrer a uma única pessoa, a Deus. E Deus todos os dias mandava-lhes um pão do céu, maná, uma espécie de pão que tinha que ser amassado, cozinhado e comido como pão. Por isso é que a palavra de Deus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
e mandava carne para eles. Aves voavam em direção a eles para que eles tivessem carne para comer. Quem os sustentou realmente foi Deus no meio do deserto. E agora, no seu deserto que você está a passar, que eu ter sustentado até hoje, e vai continuar a sustentar é Deus. E a dado momento, lhe vai dar a terra prometida. Que você vai ter que lutar por ela. Mas garantidamente, você já a tem, porque Deus é por si. Ninguém pode ser contra si. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Não olhe para tudo errado que está a acontecer, olhe para Deus. Não olhe para os problemas, olhe para Deus. Portanto, a última semana, realmente agora é o teu nome. Na última semana Deus dizia-me para mim, olha para mim. Olha para mim, dizia ele. Que ele estava-me a dizer exatamente o que eu vos acabei de dizer. Não olhe para o que está a acontecer à minha volta. Não olhe para o que eu não gosto. Não olhe para o que me fazem. Não olhe para tudo o que está a acontecer. Olha para mim. Olha para Deus. Olha para o que Ele é. Quão bom Ele é. Porque garantidamente as coisas vão todas mudar. Garantidamente o tempo da tempestade vai parar e a bonança vai vir. Porque Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Ninguém se vai conseguir levantar contra nós. Todos aqueles, ouça bem, ouça bem. Na própria Bíblia, ainda e na sexta-feira, quando eu falei sobre uma mulher, eu falei sobre uma mulher que agarrou e fez o que devia fazer. E se arrependeu, se humilhou perante Davi. E Davi, que queria matar toda a sua família, não matou. Mas o que o marido dela fez desonrou a Davi. E por causa disso, 10 dias depois, o homem morreu. Deus o julgou. E você pensa o quê? Que aquilo que estão a fazer a si vai passar despercebido de Deus? Deus julgará a cada um segundo as suas obras. Deus julgará a cada um, não pelo bem que fez, mas pelo mal que fez. Porque se essa pessoa se arrepender e mudar, então tudo bem. Mas se não mudar, julgamento vai haver. Julgamento vai haver. Porque as coisas boas que nós fazemos é consequência daquilo que nós somos. Nós somos de Deus. Pessoas de bem. E pessoas de bem fazem coisas de bem. Garantidamente. Eu estou-me a rir, sabe porquê? A palavra de Deus diz, em paz sereis guiados. E sabe o que é que acontece quando chega a paz? Quando a paz entra no nosso coração. Nós ficamos quietos, sossegados, e alguns até ficam com sono. Por causa da paz. É Deus. Então, eu digo ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, depois vamos fazer a Santa Ceia. Antes disso, vamos orar. Pai, eu não tenho falado muitas convicções da minha vida.
Mas eu quero fazê-lo hoje. Eu creio em ti. Eu creio no teu poder. Eu creio naquilo que tu és capaz. Eu creio que tu podes mudar tudo no instante. Com um estalar de dedos, tu podes mudar tudo. Eu creio, Senhor. Eu creio no teu poder que me estás a abençoar financeiramente, no nome de Jesus. Eu creio no teu poder que estás-me a abençoar a nível de saúde, no nome de Jesus. Eu creio no nome de Jesus que tu estás a abençoar toda a minha família. Porque eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Porque eu creio. Porque eu falo. Eu recebo. No nome de Jesus. Amém. Vamos então fazer a Santa Ceia. Primeira Coríntios 11, 23. Primeira Coríntios, onde é que estão os meus Coríntios? Primeira Coríntios 11, 23. Paulo escreve à igreja de Coríntios e relata para fazermos estas duas ordenanças que Jesus nos deixou, a Santa Ceia e o batismo nas águas. O batismo nas águas simboliza o nosso arrependimento verdadeiro perante Deus e perante os homens daquilo que aquilo que nós estávamos a fazer era errado e que agora seguimos a Jesus, nosso Senhor e Salvador. A Santa Ceia é nos lembrar daquilo que Ele fez por nós. E Paulo descreve à igreja de Coríntios. 1 Coríntios 11, 23 diz: Porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem ou dormem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, abençoa o pão e o vinho. Vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 Santo. Amém. Vamos levantar o pão e vamos dizer: Senhor, este é o símbolo do teu corpo que foi partido por nós, foi crucificado por nós, foi chicoteado por nós. Senhor, nós tomamos este pão em nome de Jesus. Nos lembramos de tudo o que Jesus fez por nós, no nome de Jesus. Em memória dele fazemos isto.
Agora levantamos o cálice, símbolo do sangue de Jesus derramado na cruz, desta aliança eterna que nós fazemos e que renovamos constantemente perante Ti, Senhor. Fazer isto em memória de Ti, porque Tu és o nosso Senhor e Salvador. A Ti devemos tudo. Tudo o que somos, tudo o que temos, a Ti devemos. Jesus, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Amém. Eu tomo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por podermos ter esta celebração em memória de Jesus, em memória de tudo o que Ele fez por nós. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós somos Teus. A Ti toda a glória e toda a honra. Servimos-te a Ti com as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Uma boa semana. Muitas vitórias. Porque elas já estão aí. Fale com convicção e receba a sua vitória em nome de Jesus. Amém.